templo santo do Senhor. Então, se não formos bem ajustados, dói mão que é pedreiro. Se uma parede começa torta, ela vai cair. Se as lajotas não estão bem colocadas, vai cair. Então, edifício bem ajustado cresce. Por que, pastor, o senhor vê um monte de gente desmoronando? É tudo parede torta. Está buscando exemplo em líder religioso e não em Jesus. Então, vamos pegar Jesus como a principal base. No qual também vós, juntamente, versículo 22, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Agora, engraçado que a Bíblia diz que sois edificados, ou seja, Deus está te edificando. Ele é o sábio arquiteto. Porém, irmãos, se você é uma pessoa que não coopera com a sua própria salvação, você vai viver sentado esperando Deus fazer uma coisa que é para você fazer. Muita gente tem, é o problema do calvinismo. Eles não fazem nada, porque ele diz que o homem é burro e não entende nada das coisas de Deus. Isso é uma loucura muito grande. O Dr. Chad Owen Brandt, ele chega a colocar 3 coisas a respeito da graça, 3 aspectos da graça que eu acho interessante. Em primeiro lugar, irmãos, é a conclusão em Cristo do que é a graça, ou seja, é o sacrifício, que a graça está ligada ao Antigo Testamento. Se você ler a Epístola aos Hebreus e comparar com o livro de Números, livro de Deuteronômio e Levítico, você vai ver que tem uma ligação muito grande. Só que o livro de Hebreus explica aquele sacrifício. No capítulo 9, versículo 22, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Então, pastor, em todas as festas mensais de Israel e anuais, era derramado sangue. E aquilo representava Jesus. Ele era o cordeiro pascal, ele era todos aqueles cordeiros. Então ele se apresentava ali de uma forma figurativa. E na graça, ele morre uma vez só como sacrifício perfeito. Então o que você tem ali é alguém que vai expiar o seu pecado, que é expiar, perdoar o seu pecado. E Jesus também é chamado de redentor, que é uma palavra, irmão, que sai do mercado de escravos. Redenção é o quê? Libertar mediante um pagamento. É como se eu sou escravo e o pastor vai pagar o preço pela minha liberdade, ou eu vou viver com ele. Então você tira isso do livro de Oséias, capítulo 3, quando Oséias encontra a mulher dele, pastor, toda arrebentada por causa da prostituição, e muita gente está vendendo aquilo por R$4, e ele fala, eu vou pagar R$15.000 por ela. Essa mulher que não vale nada, ela é minha esposa. Vocês não conhecem o valor que ela tem. Então Jesus, conhecendo o nosso valor, pagou o preço pela nossa redenção. Dr. Shedd ainda dá outra, vamos dizer assim, um outro aspecto da graça, irmão, que é a chamada propiciação. Repita, propiciação. O livro de João usa esse aspecto, né, irmão? 1 João 2,2, ele diz assim, porque Cristo é a propiciação, não só pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo. O que é que ele está falando? Propiciação, irmão, ele vem do grego hilasmos, que quer dizer o seguinte, é quando a mãe bate no filho e fala, agora acabou. Agora você não, já acabou a minha correção. Jesus, ele bebeu totalmente o cálice da ira de Deus, enquanto ele estava na cruz. E antes da cruz também, todo o sofrimento que Jesus sofreu, as chicotadas, né? Ele carregando o patíbulo da cruz, ele sendo crucificado na cruz, ele derramando todo o sangue dele na cruz, representava graça para nós. Paulo escreve isso em 2 Coríntios 5:21, que aquele que não teve pecado, se fez pecado por nós. Por que o pai teve que desampará-lo? Porque se Deus olhasse para Jesus naquela hora, ia matar ele com um sopro destruidor. Porque ele puxou todo o pecado para ele. É como se eu confesso o pecado de todo mundo aqui, diante do juiz. O que é que o juiz vai fazer no tribunal? Me condenar. Então o pai virou as costas para ele, para não ter que destruir o próprio filho. Entendeu? Então a ira de Deus se derramou totalmente em Cristo. Os dentes que ele perdeu, as costelas que quebraram, e tudo que fizeram com ele, era a ira de Deus caindo sobre o seu filho. Por quê? Para que nós não pagássemos por isso. Então propiciação é isso. É Deus descansando a ira no filho dele, para não descansar em nós. E isso também é graça. E o último aspecto que o Dr. Shedd, né, um grande apologista, traz para nós, é o grego vicarius, é uma morte substitutiva, é de onde temos expiação, redenção. Então entenda bem, irmãos, Jesus ele morreu no nosso lugar. Por causa dele, nós temos hoje a graça da salvação. Agora é o seguinte, irmãos, se não depende de você estar de pé, porque Paulo escreve em 1 Coríntios 10:13, quem cuida está em pé,
Quem cuida está em pé, cuida para que não caia. Olha para que não caia. Se não depende de nós, porque a Bíblia fala em Apocalipse 3:11, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Se esse irmão fala com essa irmã aqui, olha, guarda bem essa aliança para você não perder o casamento, depende da fidelidade dela também manter o casamento. Então, se Jesus ele fala, para você não perder a sua coroa que está na cabeça, você depende de guardar o que você tem, o que é a graça, se prepara para você perder a sua coroa. Apocalipse 3:20, a Bíblia fala que Jesus visita um pastor da igreja de Laodiceia, pastor, e ele está batendo no coração dele. Eis que estou à porta e bato. Você pensa que Jesus está falando com um cachaceiro? Não, está falando com um pastor. Se Jesus quer a vida, está fora da vida dele, você acha que ele está vivo? Ele está morto. Então ele está batendo, querendo entrar. Olha só que deposição faz. Se alguém abrir, eu vou entrar. Ele não disse quando você abrir. Então, irmão, o ser humano ele tem livre-arbítrio. Entendeu? Então, o homem não é uma besta e não escolhe. Eu sempre digo que o ser humano, irmão, ele muda. Você pode ver nas pessoas do mundo. Eu vejo ímpios cantando louvor. Sabia disso? Uma vez eu trabalhava com um motorista, pastor, que era um dos homens mais poucos que tinha. Falar palavrão com força. E às vezes ele estava cantando o hino da Damares. É sabor de mel, tem sabor de mel. Se o homem é depravado e não consegue de jeito nenhum cantar nenhum hino, porque ele está morto, então como o ímpio consegue cantar? Porque ele canta. E eu já vi traficante ajudar a igreja. Por exemplo, o pastor lá da igreja, quando ele era traficante, ele fazia a segurança na frente da igreja. E ele avisou todo mundo: se entrar dentro da igreja com abuso, vai morrer. E ele falava sério. Para você ver como o homem, ele consegue entender o bem. Você abre, por exemplo, Jeremias 38. Os judeus jogaram Jeremias numa cisterna. Tá, tem um homem ali, um etíope, chamado Ebed-Meleque, um camarada adorador de demônios. É o único que ajuda Jeremias. Se o homem não consegue entender o bem, só se ele estiver na graça, então por que esse homem conseguiu fazer o bem para ele? Então, irmãos, entenda bem, o ser humano entende o bem, ele só não quer